Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao HunterCast, o podcast aqui da Hunter Assessoria. Eu me chamo Jean, sou sócio fundador aqui da Hunter, a mais completa assessoria de marketing de performance do litoral. E hoje a gente está com um assunto muito legal que 2025 está batendo aí na porta, já entrou na verdade praticamente, que é as principais tendências de marketing para 2025. Eu tô aqui com o João para a gente bater esse papo. E aí, Joãozinho, como é que você tá, cara? E aí, pessoal, eu sou o João, sou o coordenador de marketing da Hunter e a gente vai falar um pouco sobre as tendências que vão vir para o mercado. Então, 2025 provavelmente vai ser um dos anos em que a gente vai ter mais mudanças efetivas no mercado. Não só numa linha de marketing, mas também numa linha de vendas, de consumo, de como o consumidor vai se comportar diferente do que ele fazia até o momento. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E chega de falar de inteligência artificial, né? Não dá um tempo disso. Meu Deus do céu. Boa. Então, antes de começar, só a apresentar as empresas, né, que colaram a marca com a Hunter para esse episódio, para tendências de marketing. Então, começando aí pelo Burns, né, que é a sua melhor escolha no litoral, uma hamburgueria que tem... Excelente. Excelente, cara. Não é porque é nosso cliente, nem porque está colado aqui, mas realmente o hambúrguer é bom mesmo. É muito bom. Extremamente bom. Tem filiais aí em Gramado, tem filial em Taquara e agora está abrindo uma terceira filial aí em Xangri-Lá. Então @burnsburger aí no Instagram, segue lá, acompanha, um dos melhores hambúrgueres aí com certeza que a gente já degustou. Se você estiver na praia, tá pensando em pedir um hambúrguer, tá pensando em alguma coisa para comer, o Burns está aí. Boa. Segundo cliente que está colado aqui com a gente em principais tendências de marketing de 2025 é a Porto Requinte, há mais de 14 anos aí levando requinte para o seu ambiente, também com lojas aí em Porto Alegre, Canoas, Capão. Segue aí @Porto Requinte Cortinas, para você que está querendo transformar aí o visual da sua casa em 2025. Transformar o espaço, fazer todo um glamour ali dentro. Vai com tudo. Cliente. Também Virtuale Imóveis, né? Os melhores imóveis aí de alto padrão, para você que está pensando aí em começar 2025 com uma mansão. Isso aí. Pé na praia. Exato, os melhores imóveis aí então de alto padrão no litoral é com a Virtuale Imóveis, @virtuale.imóveis com um L só. Segue os caras, acompanha e compra seu imóvel aí para 2025. Também está com a gente, pessoal, o Life Plus, o hospital aí. Passe o verão tranquilo, mas se precisar, conte com a gente, @Life Plus Hospitalar. Hospital aí que é o nosso parceiro, nosso cliente, está indo para o segundo, terceiro ano já de conta com a gente. Valeu aí, pessoal do Life. Referência da região, né? Total. Você pensou em infraestrutura atualizada, você pensou em infraestrutura pronta para te atender da melhor maneira, Hospital Life Plus. Boa, não tem outra escolha. Boa. Valeu, Life. E por último, e não menos importante, Clínica Dr. Senandes, cirurgião plástico aí, atenção aos detalhes, experiência e segurança também, um baita case de sucesso aí da Hunter, se você quiser acompanhar depois no nosso Instagram também. Dr. Senandes está colado com a gente aí, @Dr. Lorenco Senandes no Instagram. Valeu, Dr. Senandes. Dr. Senandes, que está ficando famoso na região dele. Ele tem um dos melhores cases porque ele disse, eu sei que eu estou tendo um bom resultado porque eu fui num posto de gasolina e me pararam por causa de um anúncio. Cara, isso aí é sensacional. É a melhor coisa que tem. Isso é muito legal, né? Boa, então tá, vamos lá, Joãozinho. Vamos tem bastante aqui. Coisa, então bora lá. Tem bastante assunto, cara, e vai ser legal porque a gente vai poder bater um papo aqui, principalmente porque as tendências para 2025, o que me pega é que elas não necessariamente precisam ser voltadas para grandes empresas. Isso então, aí. tudo que a gente vai falar aqui, você pode aplicar uma para qualquer nicho, e também, independente do tamanho da sua empresa, consegue aplicar sem dúvidas aí para 2025 essas tendências, né? Eu vou começar falando, João, de social search, né? Que é as buscas nas redes sociais. Eu vejo, e eu sempre fui muito defensor, digamos assim, do TikTok, né? Porque sempre que nasce uma mídia nova, um canal novo, nós como profissionais de marketing precisamos estar ligados nisso para entender como é que elas vão funcionar e como é que a gente pode usar isso para fazer os nossos clientes depois entrarem dentro desse canal e gerar mais resultado para eles também, que é o objetivo, né, do profissional de marketing, gerar mais resultado. E a gente vê hoje pesquisas trazendo que o TikTok ele está indo na mesma linha do Google, assim, né? Hoje, quando a gente quer alguma coisa, né, específica, a gente vai no Google, busca e tem o resultado que a gente quer de forma mais imediata. Tanto que a gente sempre traz para os nossos clientes que o cliente que vem de Google é o cliente que tem um maior potencial de compra. Mais consciente, já passou por um processo. Exato. E o interessante do TikTok é que ele vai pegar tanto uma mídia visual, como é o Instagram e o Facebook, mas também com uma inteligência de busca. Então, ele conseguiu mesclar na realidade aquilo que as anteriores não fizeram. Que é entender uma pessoa mais intencionada, porque aquela pessoa está pesquisando mais sobre aquilo, mas também uma coisa mais visual.
Total. Isso a gente vai ver que até o Mercado Livre começou a fazer já. Você entra no Mercado Livre, você já tem um vídeo do produto. Então o TikTok, por mais que ele no primeiro momento fosse uma rede social, que as pessoas entrassem lá para consumir um conteúdo, que ainda ele não vai deixar de ser, porque é a raiz dele, ele também já começou a trazer um comportamento diferente daquilo que ele trazia antes. Então, pô, como o TikTok está se tornando uma referência ali dentro. Não é mais aquele, vou entrar no TikTok só para me entreter. Não, para comprar também. Então, pô, você precisa estar lá dentro. Talvez não você ou sua marca, porque isso a gente vai trazer um pouco mais para frente, mas é interessante que você esteja ali dentro para aproveitar esse hype. Total. E o Social Search, ele vem, então, para você que vai implementar isso ou vai, pelo menos, testar para o teu negócio, né? É você estar bem posicionado com o nome da tua marca, com os produtos que você oferece dentro de diferentes canais. Então, o TikTok, como a gente trouxe como exemplo, né, e vai servir para outras mídias também, é a forma de você buscar um produto, como um boné aqui da Hunter, por exemplo, né, um squeeze, enfim, independente do produto que você vende, e que ele seja facilmente encontrado o nome da marca ou do produto dentro das redes sociais. Então, colando com o que o João trouxe, a ideia de você ter parceiros, e depois a gente vai falar sobre isso aqui dentro também, mas de você ter influencers, ter pessoas que vão utilizar o nome da tua marca para que você seja facilmente encontrado dentro desses canais, né? Então o Social Search aí, sem dúvida, vai colar muito para 2025, já está crescendo essa tendência e vai continuar nesse crescimento. E um ponto legal aqui é você ter bons profissionais de SEO, né? Então, você estar bem posicionado e utilizar, né, desse artifício para ser facilmente encontrado aí dentro dos canais de busca, né? Então, o Social Search aí é uma primeira tendência que a gente tem para 2025. O que você manda, João? Cara, alinhado com o Social Search, a gente tem as buscas ali, os criativos de lo-fi. Criativos num modo geral, tanto aquilo que é o orgânico, e acho que é sempre bom a gente trazer alguns pontos de... Muitas vezes a gente usa uma sigla que a pessoa não necessariamente está introduzida naquilo. Lo-fi, ele é tudo aquilo que não é uma produção de Hollywood. Ele é o que a gente pode chamar de baixa qualidade em si, baixa fidelidade. Não é uma coisa gravada numa TechPix, não é essa a ideia do lo-fi. Mas o lo-fi é aquele conteúdo, é aquele criativo que ele parece algo totalmente orgânico. Ele é algo despretensioso. Eu não quero te vender, mas eu quero te mostrar aquilo que eu consigo gerar. Então são conteúdos que não tem um primor de edição, ele não vai ter a melhor imagem, muitas vezes ele não tem o melhor som, mas ele é conectivo. Total. Conexão criativa, uma coisa que a gente vem falando a todo momento. Se você já viu algum outro conteúdo da Hunter, você vai sempre entender que, conexão. Para 2025, ela está mais forte ainda. Parece que quanto mais o mercado anda, mais a pessoa precisa se sentir abraçada por aquilo. Hoje, se uma marca ela não consegue transmitir na pessoa que vai comprar dela, na pessoa que vai seguir ela, essa conexão de até uma certa empatia de, eu sei como o meu cliente é e eu preciso trazer algo que se relacione com ele, com que ele entenda que aquilo é efetivamente o que ele precisa. Então, conteúdos de lo-fi, que são aqueles conteúdos mais próximos, que são aqueles conteúdos que muitas vezes não demandam um grande investimento ou uma grande produção, tendem a performar melhor. Total. E, cara, eu acredito muito nos conteúdos lo-fi para 2025, porque além de ser uma tendência, né? Porque tudo que a gente está falando aqui também foi baseado em pesquisas que nós fizemos também. Depois a gente vai deixar todas as fontes, né? De sites também, gringos, inclusive, que a gente fez várias pesquisas aqui. Mas o lo-fi é uma coisa que a gente vem observando, né? Essa produção de conteúdo mais nativa é uma coisa que vem acontecendo muito forte, assim. E o lo-fi a gente pode até resumir como se fosse contar uma fofoca, assim, para a tua audiência, né? É você pegar o teu celular ali com a tua câmera e começar a falar sobre o teu produto, sobre o teu serviço. E dependendo da empresa que não vai saber como fazer isso efetivamente, porque depois você escuta aqui e aplicar é diferente, né? E uma forma de aplicar o lo-fi é, de novo, vou trazer o que a gente falou ali no primeiro do Social Search, é você ter parceiros que fazem isso. Então, pensa que você é uma empresa, por exemplo, que vende roupas, por exemplo. Se você tem uma influencer, né? Se você for de roupa feminina, por exemplo, né? Se você tem uma influencer lá que está no closet dela sentadinha, contando sobre como foi a experiência de ter comprado na loja, o produto que ela comprou, ela vai sair, ela está se vestindo com a roupa que você vende. Isso tudo é uma forma nativa de produzir conteúdo, sem, como o João trouxe muito bem, assim, sem ser uma super produção de Hollywood, e falando sobre o produto. É muito louco, a gente observa agora que essa nova geração ela está buscando por isso, né?
quase que produzir conteúdo com uma alta qualidade é quase que um soco na cara assim, dessa nova geração, né? Eles não querem essa super produção, né? Eles querem uma produção humana, real, uma coisa que é rotineira. Então, você está rodando teu vídeos ali no TikTok de novo, né? Ou em qualquer outro canal, Instagram, enfim, no Reels, você está acompanhando e você vê uma pessoa que se conecta contigo no primeiro ponto ali e começa a falar sobre a marca, cara, certamente vai gerar essa conectividade que o João trouxe muito bem, e aí vem a parte da venda, de você conseguir aí levar essa pessoa para consumir primeiramente esse material, depois ela fazer uma compra futura do produto. E antes a gente tinha lá atrás, né, a forma de venda direta. Então você oferecia o produto, o cara ia comprar de forma direta. Hoje a gente está vendo uma venda indireta, né? Tem que passar por esse consumo antes da informação, de como foi a experiência da pessoa, para depois você consumir. Né? Hoje o cliente ele não quer comprar, né? Hoje ele quer entender que ele tomou a decisão certa. Então, hoje, o marketing ele tem ciclos. A gente estava falando isso antes de começar o podcast. Então, a gente tem 1.0, 2.0, 3.0 e ele vai evoluindo conforme o comportamento do ser humano também evolui. Total. Uma coisa que a gente tinha muito antigamente era no 3.0 em si, aquela família de margarina. Então, tudo precisava ser perfeito. Se não for perfeito, a pessoa não compra. Hoje, não necessariamente você precisa que tudo seja perfeito, mas entender como o seu produto ou como a sua marca consegue entrar no contexto da vida daquela pessoa. Então, hoje, se você gera conexão, é muito mais efetivo do que você mostrar que tudo é perfeito. Inclusive, a gente pode pegar até a própria Red Bull. A Red Bull ela não vende a lata do Red Bull. Ela vende as experiências que a vida dá. Não uma perfeição, não uma coisa que é 100% linda e perfeita. Pô, às vezes é um cara pulando de paraquedas no meio de um vento, o vídeo está tremendo, está tudo meio estranho, mas gerou conexão. Ele não investiu em fazer uma alta produção. Por mais que existam altas produções ali dentro, mas você sente que não é mais a marca falando dela. Ela não precisa mais ser uma marca perfeita. Tanto que sempre que eu demonstro influencer, sempre que eu demonstro alguém ali dentro, alguém que fale com o público, é mais efetivo, porque a pessoa ela precisa se conectar mais hoje. Então, perfeição hoje ela não vende. O que vende é a conexão. Então, ficou um gancho para isso em 2025. Boa, cara, baita ponto. Excelente. E eu vejo isso como uma baita oportunidade, porque as empresas que não têm grandes orçamentos, mas têm bons produtos ou excelentes serviços, sempre trazem isso, assim, como é que eu vou competir com empresas que investem muito, que também tem um produto parecido com o meu e que investem muito. E aí vem essa tendência que é o Lo-Fi, que vai te permitir fazer isso, né? Que você vai conseguir conversar de forma mais nativa, então, com teus seguidores, né? Com as pessoas que te acompanham, que vão acabar descobrindo o teu conteúdo, seja através dos parceiros, né? Ou através de ações de marketing que você vai fazer. E aí tá uma puta oportunidade de tu expor o teu produto ou o teu serviço através dessa tendência aí para 2025. E pegando o gancho, cara, dessa tendência Lo-Fi aí, vem a criação de conteúdo por canal, que é uma coisa que a gente defende muito aqui na Hunter já, que é você não fazer a produção de conteúdo, por exemplo, para um Instagram e só replicar isso para o Facebook. Se você faz isso com o LinkedIn da vida, se você faz isso com o TikTok, se você faz isso para um YouTube, cara, você está queimando o conteúdo, porque a forma que a pessoa consome o canal, e não precisa mudar gênero, não precisa mudar faixa etária, a forma que você entra num canal é uma forma diferente que você quer consumir o canal, né? Você quer consumir aquele canal no TikTok, por exemplo, para buscar entretenimento e de repente você acha informação ali. Então, isso muda para o Instagram, isso vai mudar para o YouTube, e é muito importante, quem ainda não fez, né, em 2024, construir para 2025 uma linha editorial, produção de conteúdo baseada no canal. Isso. Então, respeitar o canal, né, que é uma coisa que a gente traz muito aqui, é extremamente importante. Você como empresa, né, como produtor de conteúdo, ou você como marca, né, tem que respeitar o canal. Então, vou fazer um conteúdo para o TikTok, eu tenho que fazer específico para esse canal. Vou fazer para o Instagram, específico para o Instagram, para o Reels, para o formato, né, para que possa ser facilmente deglutível aquilo, né, porque a pessoa possa consumir aquele material de uma forma extremamente assertiva, né. Então, criação de conteúdo é uma das tendências para 2025, para o seu canal específico. Então, respeitar esse canal e produzir conteúdo de forma assertiva para lá. É como a gente trouxe anteriormente, mas eu não consigo parar para produzir para 5 canais diferentes. Mas entenda pessoas que se encaixam na sua marca, que você consiga trazer elas para que seja feita uma parceria. Então, criar um conteúdo pelo canal é basicamente fazer o quê?
Pô, se eu estou no TikTok, ele precisa ser mais rápido, ele precisa ser mais dinâmico, porque eu estou competindo com outras e outras marcas ou outros e outros usuários que nem vendem nada, mas que você precisa competir com eles porque o mercado vai fazer com que isso aconteça automaticamente. Vou fazer um vídeo para o YouTube, eu sei que aquele vídeo não pode ter 1 minuto só, porque o YouTube é uma mídia de um consumo mais demorado, ele é mais longo, ele precisa ser mais denso. Então, pô, você tem diversas etapas, você tem diversas plataformas para trabalhar diversos públicos. Boa. Tem uma tendência, cara, que é muito forte lá na gringa, que é o brand host, que é o cara que vai produzir conteúdo para as empresas. Então, ele vai ser a cara da tua empresa. E eu, cara, eu acredito muito nisso, porque eu sou um cara, por exemplo, que eu não gosto muito de aparecer. Né, dentro dos conteúdos da Hunter, eu gosto muito de fixar o Jean, o fundador, lá com a empresa. Com a marca em si. Mas eu defendo isso muito bem. Eu sei que é o correto. Né? É interessante aparecer, é importante, mas eu também entendo que se outras pessoas que não gostam de aparecer e entendem, né, só o fato de você entender, você vai achar saídas para isso. Então, o host ele vem para ajudar nesse sentido, de você dizer assim, puta, a minha marca, ela conversa muito bem com o influencer X. Então eu vou conectar a minha marca com o influencer que vai ser o porta-voz. Ele vai ser a cara, ele vai, sabe, puxar. E depois você vai puxando outros influencers para se conectar com eles e ele em si trazer à frente. Fazer essa criação. E é extremamente importante que seja feita essa curadoria, né? Exato. Então, eu vou colar minha marca com o influencer X. Não é bem assim. Que é aquele exemplo que você sempre usa, é o Neymar com a Gillette. Pô, o Neymar não tinha nem barba e ele fez uma propaganda com a Gillette. Você entende que não é colar a marca por colar. Ela precisa que exista uma conexão. Você não pode ser uma marca que vende carro e patrocinar alguém que só anda de bicicleta. Total. Não faz sentido porque o teu público não está com aquela pessoa. Então você precisa ter alguém que também fale a mesma língua do teu público. Claro, total. E agora para 2025 a gente vê, né, a gente estava falando aqui nos bastidores, inclusive, que há um crescimento, cara, muito grande das IAs, né, muito grande das inteligências artificiais, isso é fato, mas ao mesmo tempo que cresce muito esse formato, cresce muito também a necessidade de humanizar. Né? Então, o equilíbrio, né, tem que ser muito bem trabalhado dentro da marca. E por isso que a gente vai falar muito sobre humanização. E a empresa que não estiver humanizando a marca, que não estiver trazendo a AI para te ajudar a impulsionar o humano, provavelmente vai deixar dinheiro na mesa aí para 2025. Então eu acredito muito aí nessa linha, né? Agora voltando um pouquinho, 2 casinhas aí para criação de conteúdo por canal vinculado a essa lógica que a gente trouxe aí de usar um brand host, né? Ou usar esse formato, né, de produção de conteúdo para cada um dos canais aí para 2025. Isso aí. E até fazendo um paralelo, a gente também... Ela foi uma tendência para 2024, mas ela parece ficar mais forte a cada ano, que é o que a gente chama de UGC, que é basicamente o usuário fazer a criação de conteúdo pela marca. Então, é interessante entender como o marketing ele parou de ser algo muito macro, como ele era antigamente. Então, nas eras antepassadas do marketing, então, desde o início dele, do 1.0 até o 4.0, sempre que eu falo 1.0 e 2.0, são eras que a gente tem como o consumidor se comportava, basicamente. Então, nas eras mais recentes, quando a gente deixa de ser aquele perfeccionismo para ser mais conectivo, cada vez mais as pessoas querem que o próprio consumidor fale sobre a marca. Então, muitas vezes, as empresas elas gastam para trazer pessoas ali dentro, digamos, traz o Lázaro Ramos, que é uma pessoa extremamente famosa. Pô, é legal você ter ele, vai te dar uma autoridade a mais. Mas muitas vezes você trazer o teu cliente X, que compra frequentemente para falar da tua marca, hoje ele tem um pouco mais de resultado. Então é interessante fazer o equilíbrio do quê? Trazer o influencer, mas também dar vazão para que os teus clientes falem sobre a própria marca, que é o advogado de marca, né? Total. Cara, eu acredito muito assim nesse formato de produção de conteúdo de influências para as empresas. Mas sabe que eu vejo, cara, um erro constante e muito em linha com o que trouxe, é que você busca qualquer pessoa que está em alta, seja na tua cidade, ou um influencer, ou sei lá, uma pessoa que tá no hype, digamos assim, apenas por estar no hype. Então você traz aquela pessoa que não tem nada de conexão com a tua marca e usa dessa pessoa para que ela possa expor sobre o teu negócio. Cara, eu acho isso um puta erro, assim, sabe? Sem um estudo antes, sem se você entender se aquela pessoa conversa com o teu público.
Simplesmente porque ela daqui a pouco é uma pessoa que tem uma influência, aliás, na região, ou tem uma influência dentro do Instagram dela, dentro da comunidade dela, não significa que ela vai conversar diretamente com o teu público. Exato. Então, eu acredito que às vezes você investir mais em trazer uma pessoa que não necessariamente vai se conectar com a tua marca, mas você inverter isso para ter micro-influenciadores que fazem sentido com a tua marca, vai dar muito mais resultado. E muito mais barulho, talvez. Exato. Né? Porque você vai ter várias pessoas falando sobre o teu negócio. E aí vem aquela linha que a gente conversou ali, lá atrás, que é sobre a questão de ter o SEO bem feito da tua marca. Então, se você for pesquisar no Instagram e você tem um influencer falando sobre o teu negócio, sobre o teu produto, sobre o teu serviço, tu entra no YouTube, mesmo que sejam micro-influenciadores, assim, né? Até porque uma das tendências para 2025 é justamente a queda da busca do influencer, né? De você só olhar porque o cara tem muito seguidor. Não, ele quer essa coisa mais próxima, ele quer aquela pessoa que não necessariamente vive para influenciar as outras pessoas, que pode ser até o que é usado muito também é o nano-influenciador, né? Aquela pessoa que está começando agora, mas o que aquela pessoa está trazendo sobre a experiência que ela teve com o produto, com o serviço, é extremamente forte para a marca. Então, Exato. cara, em resumo, eu acredito muito em ter talvez mais influenciadores menores, digamos assim, no ponto de vista de seguidores, que eu me refiro a menores, né? Do que você ter uma pessoa que tem um volume grande de seguidores, mas que não conversa com o teu público. Então, Exato. acho que indo nessa linha aí do IGC, isso faz muito sentido para mim. As pessoas usarem a marca sim, usar o SEO, mas usar também os micro-influenciadores. Ele vira um pouco do conceito que ganha mais força todo ano, que é o conceito de cauda longa, né? Pô, você não tem que estar brigando pelos maiores. Tem todo um mercado ramificado que você pode trazer também. Então, pô, peguei um influencer da minha cidade que ele tem 500 seguidores. Pô, dependendo da tua cidade, 500 seguidores é muita gente. Total. Se a gente parar Se pra for bem pensar, segmentado, 500 pessoas são muitas pessoas. Então, não é... Às vezes a gente vai muito pelo número, que é aquilo que a gente fala muito. Seguidores, ele é uma métrica de vaidade. Pô, às vezes você vai pegar um influencer, você vai pagar 10 mil num influencer que tem 1 milhão, isso é um exemplo, porque normalmente é mais caro, mas você vai pagar 10 mil num influencer que tem 1 milhão, mas você vai ver que não tem nada a ver com o seu público. Às vezes o seu público ele é um público feminino de 20 a 30 anos. Você vai ver o influencer, ele impacta mais homens de 18 a 20 anos. Pô, não tem nada a ver, ele não cria conexão em si. Então você vai estar jogando, entre aspas, ali um dinheiro fora, sendo que você podia pegar diversos influencers que conversassem com a sua marca e aí sim você começaria a ter algum resultado. Total. E dentro dessa linha vem aquela questão da desmarketização, né, que a gente acaba falando muito, que é você não produzir esses conteúdos mais tão elaborados, deixar que os influencers tragam a marca como primeira pessoa, digamos assim, né, trazer ela como a experiência que ela teve dentro dessa marca. E eu acho que, se eu não me engano, é o João Branco, né, fala muito sobre isso, que foi CMO do McDonald's, e ele, se eu não me engano, ele tem um livro sobre isso. Exato. E é um cara que traz muito bem isso, fala sobre a necessidade de você produzir conteúdos mais em parceria, obviamente, como a gente vem falando com influencers, né? E trazer tirar esse peso, né, de fazer uma coisa muito bem elaborada, que não é o que o público está querendo no final das contas, né? E você tem todo o mercado de grandes empresas que já são consolidadas, como Coca-Cola, o próprio McDonald's, o próprio Burger King. O Burger King fez quantas parcerias esse ano? Porra. A gente está falando de 2024, você pode estar assistindo 2025, mas quantas parcerias o Burger King já fez esse ano? Então, você vê que o mercado hoje, o próprio Itaú, o Itaú trouxe a Rebeca, trouxe depois a Fernanda Montenegro, você vê que são pessoas completamente diferentes, mas eu posso ter certeza, posso te confirmar que foi feito um estudo para entender como que esse público interagia com o banco e como eles precisariam daquilo. Total. Então, é essa linha. Traga pessoas para falar da sua marca. Hoje as pessoas não querem mais alguém que seja a centralização dela. Tudo é descentralizado hoje. A informação ela é descentralizada. Então o comportamento das pessoas também é descentralizado. Boa, baita ponto. E cara, a gente falou bastante sobre pessoas, né? Mas a gente não pode deixar de falar, obviamente, sobre as IAs, né? Então, vamos falar de robô agora, bora lá. Então, tem a questão do uso da inteligência artificial agora para 2025, é fato, né? A gente está... esse ano foi, assim,
quase que uma revolução, foi um boom de uso. Talvez a a maior artificial. mudança no mercado nos últimos 10 anos, porque a gente teve internet no início dos anos 2000, mas a IA ela trouxe uma evolução que a gente teria em 10 anos em 6 meses. Total. Então é algo extremamente importante ali dentro. Total. E eu acredito muito, cara, que a IA ela vai ser um baita de um parceiro, digamos assim, para 2025, tanto para nós que produzimos conteúdo, para gente que trabalha na performance do cliente, que quer gerar mais resultado para as empresas que trabalham conosco. Mas tem um ponto importante, cara, que eu trouxe aqui, que segundo o Qatar, né, que é um site, depois você pode catar ele. É o trocadilho. Depois você pode dar uma olhada, cara, no site do Qatar, onde diz que 36% dos líderes de marketing acham que as equipes não estão prontas, né? Ou pelo menos não estão usando de forma correta aí a inteligência artificial. Isso é um ponto bem alarmante também, né? Porque a gente, como líder de equipe, precisa, obviamente, não deixar passar o uso da inteligência artificial, saber usar ela no momento certo, mas também fica aí a importância, né, de treinar as equipes para utilizar corretamente a inteligência artificial, né? E a IA, se a gente entender ela é algo recente, entre aspas, porque a gente já tem um bom fundamento de IA, até tem na matéria, né? 43% dos consumidores dizem não confiar na IA. Total. Só que tudo é IA, basicamente. Então, desde o anúncio que ele vê hoje, ou desde o conteúdo que está sendo mostrado para ele num feed orgânico e ele fica retido naquilo, é IA. Eu acho que é aquela mesma linha do... Hoje um avião ele pode ser pilotado sem ter nenhum piloto lá dentro. Mas você precisa ter alguém para que você confie que aquilo não vai acontecer nada. Então, eu acho que a IA ela é recente ainda. Para mim, a gente ainda está na parte rasa dela. A gente não conseguiu chegar profundamente naquilo que a IA consegue fazer. A gente até estava conversando anteriormente sobre isso. Então, o quanto a IA vai influenciar e o quanto ela já influenciou no mercado. Hoje a gente consegue fazer inúmeras coisas que anteriormente a gente precisaria de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para que elas fossem feitas. Hoje a gente faz em um dia ou em 1 semana no máximo. Então, como essa ferramenta se tornou importante, como ela mudou não só o marketing, mas como ela vai mudar vendas, como ela vai mudar fluxo de produtos. Pô, imagina que você pode fazer uma IA no mesmo padrão de comportamento que o seu público tem. E você pode, por meio dela, estressar essa IA para que ela demonstre tipos de produto que você pode criar para curar a próxima dor que o seu produto vai causar. Então, pô, você consegue fazer uma pesquisa de mercado que demoraria meses, que demoraria muitas vezes e demandaria muito esforço, pô, você pode fazer num dia, porque ela vai ser inteligente o bastante para pensar como seu consumidor. E até na linha de marketing, ela ainda é algo muito raso. Então, a gente vai ensinando ela para que ela nos auxilie, ela é uma ferramenta. Então, não existe uma empresa hoje que ela vai dizer, não vou usar IA de maneira alguma. Você vai usar, você já está usando indiretamente. Mas o quanto a gente precisa estar muito atento, porque ela ainda é um mercado muito novo. Total. Cara, e como é que tu vê a inteligência artificial atuando nas campanhas agora, na gestão de tráfego, assim? Porque eu entendo que a inteligência artificial é um caminho sem volta agora, ele só tende a crescer. Então, isso vai impactar em algum momento em criação de campanha, né, de gestão de tráfego, que hoje já tem algumas que fazem otimizações, que já fazem segmentações, né? As estratégias em si hoje são muito feitas pelo marqueteiro. E como é que fica a gestão de tráfego nisso? Assim? Como é que o gestor de tráfego se prepara para um mundo em que pode, talvez, um gestor de tráfego ser substituído por uma inteligência artificial? Se a gente for parar para pensar por campanhas, a IA, deixa eu trazer aqui, ela deve estar presente nas campanhas desde 2020. Então, o Google foi o primeiro a dar esse passo, porque o Google ele trouxe a IA e disse, olha, a gente está implementando uma nova IA, é interessante que você use, porque pensa assim, a IA ela está a todo momento vendo como o usuário se comporta naquela plataforma. Então, muitas vezes uma otimização que demoraria 1 mês para que a gente fizesse para entender se o público está certo ou se o anúncio está realmente se conectando com a pessoa, hoje ela é feita em dias, hoje ela é feita em 3 dias. Então, como ele acelerou os processos. Hoje o gestor, que ele é aquilo que a gente chama de apertador de botão, ele está deixando de existir aos poucos.
Existe um fôlego para ele ainda no mercado, porque ela ainda é nova, mas muito provavelmente daqui a alguns anos ele vai ter que se tornar estratégico, 100% estratégico. Porque assim, a IA, ela sempre vai ser artificial. É uma inteligência artificial e ela sempre vai ser. Uma estratégia de tráfego ou uma estratégia de marketing, ela precisa ter um cunho humano. Porque você precisa ser alguém que consegue interpretar como o ser humano vai se comportar vendo aquela mensagem, vendo aquele criativo, vendo aquele conteúdo em si. Então, existe uma substituição operacional ali dentro, mas não uma substituição daquela pessoa que pensa. Então, uma dica, torne-se estratégico. Boa. Torne Excelente. a pessoa que pensa naquilo e não só a pessoa que aperta o botão. E eu acho que tem um ponto importante dentro da inteligência artificial ligada à gestão de tráfego, que é, obviamente, a criação, cada vez mais o movimento do Big Data, né? De você utilizar dados para gerir resultados e também para pensar em novas estratégias, né? Então, o gestor de tráfego também, na minha percepção, é um cara que está muito ligado em dados para saber quais são os próximos passos, né, que ele precisa tomar, tanto para a produção de novas campanhas para o público, né, para o cliente dele, e também para saber qual caminho tomar, qual decisão tomar. Então, 2025 vai ter muito isso. Você vai poder utilizar, na minha percepção, a AI para justamente produzir campanhas mais assertivas. Isso. Então, muito bem colocado assim da questão de ser o cara que não vai mais subir campanha. Subir campanha, só apertar botão, não existe mais hoje, né? É o cara que tem que subir a campanha, analisar os dados e ver qual caminho ele vai seguir baseado naqueles dados que... Cada vez mais ser a pessoa que pensa e não a pessoa que operacionaliza. Então, na realidade, os últimos anos eles foram os melhores anos para se aprender o tráfego, para se aprender como criar uma campanha. Então, a gente tem diversos gestores que surgiram e foi uma área que cresceu muito e vai continuar crescendo, mas que cada vez mais o mercado recicla aqueles que precisam ser estratégicos. E aqueles que focaram totalmente em baixar a cabeça, criar campanha, baixar a cabeça, criar campanha, esses estão perdendo um pouco o espaço. São importantes ainda? Óbvio que são. Todo mundo inicia sendo a pessoa que cria campanha apenas. Mas você precisa ser aquela pessoa que busca o além. Então, não é só o criar a campanha, eu preciso entender como o ser humano que vai ver isso vai interpretar. Total. Então, você precisa ser estratégico nesse ponto. E tem marcas hoje que estão utilizando dentro do tráfego pago para os criativos de campanha, né, a inteligência artificial. Se não me engano, agora a Adidas e a Coca-Cola fizeram pelo menos 2 propagandas totalmente com IA. Com IA. Mas ao mesmo ponto que grandes empresas como a Adidas e Coca-Cola estão produzindo conteúdo totalmente dentro da inteligência artificial, a gente tem aí o parâmetro que você trouxe, né, de que 43% dos consumidores ainda não confiam 100% em inteligência artificial. Então, de novo, vem aquela linha que a gente está falando lá atrás. 2025 vai ser um ano de uso de inteligência artificial? Fato. Isso com certeza vai crescer cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, as marcas precisam entender que elas precisam humanizar. Né? A marca, humanizar. E quando a gente fala humanizar a marca, está muito ligado à forma como você expõe, né? Como você gera conteúdo, como você expõe a tua marca para o mercado. Então, eu entendo que a marca que não tiver essa humanização, certamente aí vai estar perdendo oportunidades, né, dentro do mercado. Aí. E até uma coisa que se a gente trouxer, por exemplo, a Nike e a Adidas fizeram anúncios totalmente por IA. Quantos desses consumidores entenderam que era um anúncio feito por IA? Posso dizer que a maioria nem sabia que era por IA. Então, os consumidores não confiam, porque realmente é algo que não tem um tato humano. Então, as pessoas ainda ligam a IA àquele chatbot de aperte 1, aperte 2, aperte 1, aperte 2. Só que a IA ela já passou disso. Aquilo foi um início. Hoje você consegue conversar com uma IA, e a gente sabe disso porque a gente tem uma IA generativa aqui, como se ela fosse um ser humano normal. E um ser humano que te atende normalmente. Então você não tem mais aquele gap de parecer um robô falando. Isso é um padrão de comportamento que o consumidor ele vai entendendo. Hoje a IA ela já ultrapassou o ponto de ser aquele chatbot limitado. Hoje ela já está muito mais ampla. Total. Baita ponto. O que mais a gente tem de tendência aí, João? Manda. Tem uma que eu adoro. Acho ela uma das melhores tendências, porque ela é sempre tendência, mas ela está sempre se renovando. E para mim é uma das melhores coisas e é uma coisa que toda marca deveria focar 100%. Criação de comunidades. Não crie só um comprador.
crie alguém que goste da marca e queira estar perto de quem também consome a marca. Então, antigamente a gente tinha um funil extremamente direto. Produto, compra. Hoje ele é o engajamento, hoje ele é a interação, hoje ele é essa pessoa se tornando seguidor, hoje ele vai comprar, hoje ele indica, hoje ele se retém na marca, hoje ele fala bem sobre a marca. Então, não é mais o funil simples que a gente tinha. É o flywheel, mas que a gente pode também trazer como a roda gigante do marketing. Então, você é cíclico, ele nunca vai se terminar ali dentro. Então, quando você cria uma comunidade, ou seja, quando você impacta pessoas e faz com que elas se sintam à vontade de falar sobre a marca com outras pessoas, e a gente tem isso muito forte no marketing digital, isso começou a se espalhar para o mercado como um todo. A própria Adidas, hoje ela tem o clube da Adidas, a própria Nike tem o clube da Nike. Então, são locais em que outros clientes, em que outros consumidores engajam. Então, eles falam sobre a marca, eles vivem a marca em si. Então, você já passou do ponto de venda. Você passou agora a ser uma referência naquilo que você faz. E o funil, ele mudou, né? Porque antes a gente tinha aquela questão de seguir o cara, aí depois que você segue, você faz todo engajamento através de conteúdo, aí você vende para a pessoa e depois você cria a comunidade. Né? Antes o funil ele acontecia nesse formato. Hoje a gente tem um funil que ele começa pela comunidade. E depois ele vai para a venda, para o engajamento, depois ele começa a seguir essa linha. E é extremamente importante frisar que seguidores não tem nada a ver com uma comunidade engajada. Né? Seguidores é o cara que está começando a te acompanhar lá, o cara que está entendendo que teu produto de alguma forma, teu serviço de alguma forma resolve o problema dele. É o ponto zero ainda. Exato. E agora quando você tem uma comunidade, como tu colocou, João, fica muito mais fácil de você vender. Então essa mudança, de novo, linka com tudo que a gente vinha falando até agora, de você ter influencers que vão te ajudar a construir essa comunidade, você ter um brand host lá que vai ser o cara que vai ser a cara da tua marca, que vai consequentemente te ajudar a desenvolver essa comunidade, e essa comunidade tão engajada vai acabar comprando de ti. No momento que ela já entrou para a tua comunidade, ela já comprou a ideia, digamos assim, né? Agora é questão de tempo de criar até o produto certo. E o legal da comunidade, cara, é que você tem a oportunidade de criar outros produtos, né? De criar outras formas. E aí tem um ponto que a gente aplica aqui na Hunter, que a gente tem o Clube Hunter, que justamente é uma comunidade para empresários, onde a gente faz palestras, treinamentos, onde a gente justamente cria um ambiente, né? Para que a pessoa possa aprender sobre as dores que ela tem hoje e aí, consequentemente, ela compra da gente. Então, essa é uma tendência para 2025 que a gente entende que faz muito sentido e a gente tem que entender agora de forma prática como que o cara cria uma comunidade. Até porque dentro dessa comunidade tem um ponto bem importante aqui, que é o que vai pegar muito para 2025 também, que com a queda lá dos cookies de terceiro vai começar a vir o famoso First Party Day, né? Que é a questão de você ter primeiro os dados da pessoa para depois você conseguir oferecer algo, vender, né? Porque, para quem não sabe, para quem está acompanhando agora, questão de marketing e tudo mais, antes com os cookies de terceiro, né? Depois eu vou deixar o João falar mais, tem muito mais domínio do que eu sobre cookies de terceiro, mas você conseguia chegar em dados, né, pessoais das pessoas que acessam determinados canais, né? Hoje, para 2025, isso está caindo, né? Já toda hora cai e volta também essa questão de cookies, mas ninguém se decide. Ninguém se decide, mas é uma questão que vai pegar muito. Então, cada vez mais as marcas estão criando estratégias para pegar os dados dos clientes primeiro. Então, você vai pegar o nome do cara, você vai oferecer um e-book, você vai oferecer lá uma comunidade, como a própria Nike, que tem o Nike Run lá, onde você consegue deixar teus dados. Claro, não é para bonito, não é só para oferecer o... Tudo tem um porquê, né? Não é só para bonito para você postar foto correndo depois nos teus stories. Aquilo ali é o objetivo de venda depois. Então, o que a Nike faz? Ela cria a comunidade primeiro e, consequentemente, depois ela vai fazendo a venda dos produtos que complementam aquelas necessidades que surgem dentro da comunidade. Então, o grande ponto é como é que você, empresário que está acompanhando agora esse podcast, consegue criar uma comunidade a partir dos produtos que você tem hoje, a partir das tuas necessidades, né? Aliás, a partir das necessidades dos teus clientes, né? Então, a comunidade, em primeiro lugar, aí para 2025, sem dúvida, é um baita ponto aí que a gente tem como tendência, né? Sim. E um ponto também, pegando essa questão da comunidade para 2025, é cada vez mais o consumo rápido, né? A criação de conteúdo onde você vai produzir conteúdos menores, né? Os
os shorts, né? Onde você tem um conteúdo menor. E o cara que puxou a frente nisso, certamente TikTok de novo, né? A gente tá falando bastante de TikTok hoje. TikTok, inclusive, nos patrocina. A gente tem aí cada vez mais o consumo rápido. A gente tem a tendência para consumo rápido. E tem, na verdade, tem as duas linhas, né? Tem a tendência para consumo rápido. Aí, de novo, aquela questão de... Tá tudo ligado, né? Mas cada vez mais a gente tem o consumo rápido dentro do TikTok, Instagram... e o YouTube mesmo também fez os shorts lá, mas também dentro do YouTube a gente vê uma tendência de crescimento de conteúdo mais longo no YouTube. Então, de novo, respeitar o canal cada vez é extremamente importante, porque no TikTok você produzir um conteúdo rápido, quiçá até mais raso, porém direto ao ponto, é uma tendência extremamente importante para a produção de conteúdo. Né? Então, o momento de você testar ali produto, né? De você testar a tua entrega através de produção de conteúdos rápidos, menores e mais direto ao ponto, para 2025 aí certamente é uma tendência muito grande, né? E sempre que a gente fala dentro do marketing, dentro de qualquer criação de conteúdo de algo mais rápido, algo menos denso, principal objetivo, criação de consciência. Quanto mais rápido é o vídeo, melhor tem que ser o seu gancho. Se a gente fosse analisar o padrão de comportamento do consumidor, antigamente, e o antigamente aqui são 2 anos atrás, basicamente, a gente tinha qual parâmetro? O teu vídeo ele precisa chamar a atenção do consumidor em até 15 segundos, que é aquele que a gente chama de true view, que são os 15 segundos que essa pessoa precisa ver aquele vídeo. Hoje, ele é de 2 segundos. Pô, olha como em 2 anos as pessoas elas precisam ter a atenção delas fisgada mais rápido. Por quê? Porque você tem mais pessoas produzindo, as edições são mais dinâmicas, você tem se a gente fosse falar de neuroplasticidade ali, você precisa ter um alto nível de dopamina mais rápido do que você tinha anteriormente. Então isso ele é um padrão de comportamento, você não tem como voltar atrás disso. É algo que vai seguir e o consumidor vai cada vez mais querer coisas mais rápidas. Se você tentar vender num vídeo que ele é muito curto, ou você precisa de um gancho extremamente qualificado e algo que chame totalmente a atenção, ou você vai fazendo pequenas pílulas e vai criando a consciência daquelas pessoas, para que elas venham a consumir um conteúdo aí sim mais longo. Total. Melhor exemplo para isso, YouTube. YouTube ele tem os shorts e o YouTube ele tem os conteúdos mais densos. Se você entrar no feed dos shorts ali e começar a rolar, você vai ver que os vídeos são extremamente curtos, mas que eles deixam um gancho de curiosidade, para que você vá assistir o vídeo mais longo. Então, é utilizar basicamente essa linha. Total. E isso está muito ligado às séries, né? De você produzir, sabe aquele famoso POV, ou que você vai contando uma história dividida em vários vídeos, isso aumenta a retenção, né? Faz com que a pessoa consuma aquele material. E isso lá na gringa tá muito forte, cara. Tem vários canais que estão produzindo minisséries, assim, dentro de consumo rápido. É o que a gente chama de infotainment. Gourmetizado. Eu fiz FISC, né? Alô, Duolingo. Não, Duolingo não dá, Duolingo é muito agressivo, cara. Você não faz uma aula e começa a xingar. Mas é real, cara. Cada vez mais o crescimento de séries. E quem hoje não consegue fazer uma série, né? De novo a gente fala sobre a não necessidade de fazer uma coisa de Hollywood, assim, né? De uma superprodução. Mas de você fazer algo que prenda a atenção daquela pessoa que vai consumir o teu conteúdo, né? Então, se você vai dividir lá o teu conteúdo, por exemplo, em entretenimento, né? Você pode produzir conteúdos usando a base do entretenimento para essas séries, né? Então, isso está muito forte lá na gringa. É uma coisa que vai pegar muito para 2025, isso é fato, a produção de materiais divididas em séries, né? Então, episódio 1, episódio 2, episódio 3, porque você fica com aquele gostinho do quero mais, do quero ver o próximo episódio. De antecipação, né? Exato, com um gancho ali para você poder ver o próximo conteúdo. Então, isso é um ponto que vai pegar muito e certamente vai ser uma tendência aí para 2025. Até sobre criação de conteúdos mais rápidos ou conteúdos densos, dependendo da plataforma. Uma empresa que entendeu totalmente como o consumidor dela, digamos, acompanhava os produtos, Netflix. Total. Última semana saiu uma notícia que a Netflix ela entendeu que as pessoas que assinavam a Netflix não olhavam as séries. Elas, enquanto não tinha uma série rodando, elas ficavam no celular. Então você vai ver que as séries da Netflix, na realidade, elas são feitas para que você não acompanhe. Então elas são histórias repetidas, com cenas repetidas, só que em contextos diferentes, para que você tenha a sensação de estar consumindo algo, mas que você não precisa prestar atenção para entender.
Porque aquilo vai se repetir tantas vezes que quando você olhar para a tela, você sabe, tá, isso aqui vai acontecer por isso e por isso. Então, olha como eles entenderam o consumidor deles e como eles conseguiram fazer essa antecipação. Então, eu pensei no consumidor. Porque você acha que ela lança tudo de uma vez? Porque é tudo a mesma coisa. Então, ela sabe que você não vai acompanhar. Mas você está ali, você está demonstrando para os anunciantes que você é uma pessoa que tem potencial de compra. Boa, excelente. O que mais, cara? O que a gente tem de tendência aí para 2025? Cara, a gente tem como tendência, de novo, o crescimento do TikTok. Olha aí, TikTok. Eu que estou estourado no TikTok. Mais de 100 mil visualizações. Alô, Nike. Crescimento do TikTok. É que não tem como falar de 2024, não tem como falar de tendências para 2025 sem passar por TikTok. Possivelmente a rede que mais cresceu nos últimos anos. E a gente sabe isso porque tanto o Google quanto o Meta, que é Facebook e Instagram, que não se movimentavam há muito tempo no mercado, ficaram um pouco agonizados dentro daquilo que eles vinham fazendo. Então, se você vê hoje o Instagram ficando melhor, se você vê hoje o YouTube fazendo shorts, se você vê hoje uma melhor pesquisa no Google, entenda que é por conta do TikTok. Uma nova plataforma que chegou com a força que chegou, que trouxe uma boa margem de anunciantes, que trouxe diversos usuários que ficam retidos ali dentro, você entende que ele vai fazer uma mudança no mercado. Agora, como o TikTok ele vai continuar crescendo para 2025, a gente já entendeu. Um melhor aprimoramento do algoritmo deles, que já é insano. A gente para estudar o algoritmo do TikTok e ele em segundos entende aquilo que essa pessoa quer. Algumas coisas fora da lei, mas estamos aí, não vamos julgar também. Mas é fato que ele vai crescer para 2025. Muito forte num ganho de algoritmo e também muito forte numa linha de social search, numa linha de pessoas que vão comprar ali dentro. Isso não tem mais como voltar atrás. Cara, sabe uma coisa que eu observo muito, tanto na criação de conteúdo em outros canais, é uma TikTokização, se é que existe essa palavra, mas é tipo você basicamente usar todos os conteúdos do TikTok em outros canais. Sabe? Porque, cara, isso tá muito forte, assim. Você vê hoje o TikTok, ele virou uma tendência, né? Então, há uma questão ali das pessoas produzirem conteúdos num formato específico. Seja conteúdo rápido, seja dancinha ou qualquer coisa nesse sentido. Mas acaba que essas pessoas trazem esse tipo de conteúdo para dentro do Instagram, para dentro do YouTube, para outros tipos de canais. Isso pega muito também, né? Então, as pessoas acabam produzindo materiais que são do TikTok dentro de outros ambientes, né? Dentro de outros canais, porque ele realmente virou uma febre, ele, com certeza o próprio algoritmo consegue fazer você ficar preso lá, né? Eu mesmo produzi um videozinho agora e estourei lá, cara, 100 mil visualizações. Então o TikTok... Tá famoso agora? Não, agora eu tô famoso. Não tá conseguindo ser na rua mais, né? Não consigo, o pessoal fica me pedindo toda hora autógrafo. Aí uma coisa, se a gente for entender como ele influenciou o mercado, o LinkedIn, que nunca tinha vídeo, hoje ele tem uma aba para vídeos, que são o mesmo formato do TikTok, eles recomendam o mesmo tempo de produção do TikTok. Então, o LinkedIn, que é a rede social gourmetizada do mundo empresarial, que os fins de ciclos, adoro as mensagens de fim de ciclo, mas que ele sempre trouxe esse ar um pouco mais gourmet, como ele teve que se render para o TikTok. E como ele entendeu, eu não posso mais deixar esses caras de lado, porque o padrão de comportamento que eles instalaram nos consumidores eu preciso ter aqui, ou eu vou ficar muito para trás. Total. Então, como a gente entende esse crescimento, e ele vai crescer, isso não tem dúvida. E uma coisa que tu falou, cara, que é muito importante, assim, é que o TikTok, ele, por ser consumo rápido, e toda hora você... cara, não gostei desse vídeo, já pulo pro outro, já tem outro melhor, e você fica muito preso dentro. Dopamina. É dopamina. É viciante. E ao mesmo tempo que essa necessidade de consumo rápido para aumento de dopamina está crescendo, a gente vê o crescimento do mercado de wellness, né? Que é o mercado de saúde mental, qualidade de vida, bem-estar. Inclusive dentro do TikTok. É isso. Pega a hipocrisia. Esse mercado está crescendo muito e é um mercado que é uma tendência para 2025 também. Então, tem muita empresa que está concentrada em melhorar a saúde mental das pessoas, que quer cada vez mais fazer com que tenha tem muitas pessoas buscando, né, por qualidade de vida, tem muitas pessoas buscando por essa melhoria de saúde mental mesmo, sabe? Então, o mercado de wellness é uma coisa que está pegando muito forte lá fora também, na gringa, e é uma coisa que certamente vai pegar aqui no Brasil em 2025.
A gente tinha muito forte na gringa e ainda tem, eram as Blue Zones, né? Que eram as regiões que cuidavam mais da saúde. E dentro dessas regiões a gente teve um crescimento de influencers que falavam sobre isso. No Brasil a gente pode pegar o Paulo Musi, Renato Cariani, são as pessoas que mais falavam de saúde. Então acho que a gente nunca teve tantos médicos famosos. Pô, como essa pessoa, até o próprio Wesley, que tem o reservatório da dopamina, a gente está falando de dopamina, não dá para esquecer ele. Então, como esse mercado ele tá forte e como ele não tende a diminuir. Total. Ele tende a aumentar cada vez mais, porque, pô, se hoje eu preciso de 2 segundos para que essa pessoa fique no meu vídeo, a tendência é que esse tempo diminua e que ela precise de mais e mais dopamina. Então, ela vai precisar de mais e mais saúde mental. Então, ele é um ciclo, ele não vai voltar atrás. Total. E como as pessoas passam mais tempo agora dentro das redes sociais, nós como marqueteiros, né, a gente precisa saber usar isso a favor, obviamente, para que a gente possa encontrar o público certo para vender os produtos e serviços que a gente vende hoje. Aqui na Hunter a gente faz muito isso, né? De como entender onde o público do cliente está e como a gente pode mostrar o produto no momento certo, digamos assim, né? E aí a gente vê um crescimento que é uma coisa absurda, que é a venda dentro das lives, né? Os e-commerces, né? Então, as live shops. As live shops, exato. Então, assim, hoje conhecido lá como social commerce, acho que é a venda dentro de lives, né? A própria China lá é uma coisa absurda. Você olha os vídeos lá, tem um monte de gente num pavilhão vendendo produtos ali. O próprio TikTok, né? Ele virou uma referência em live shop, porque você aparece o produto na tela, você clicou para comprar, comprou. Total. E ó, a gente tinha lá, eu lembro, cara, quando o Instagram lançou a sacolinha, nossa, aquilo ali foi uma coisa surreal na época, assim, né? De você poder clicar no produto que tá passando no teu feed e comprar. Aquilo ali foi surreal, né? E isso é uma coisa, cara, que vai crescer muito em 2025. Se surgir novos canais, provavelmente eles já vão vir com isso integrado. E cada vez mais, seja no TikTok, né? Que a gente tá usando bastante como base, ou qualquer outro canal que tenha a possibilidade... Foi um podcast dedicado ao TikTok. Se eles não patrocinarem a gente, eles estão pecando eternamente. Tremendamente. Então, certamente, cara, live shop é um negócio que de você entrar ali. E aí vem de novo a questão das comunidades, para ver como tudo que a gente tá falando aqui, ele tá ligado. Então, é a questão das live shops, você só vai conseguir mandar as pessoas para lá se você criar uma comunidade antes. Né? Ninguém vai estar entrando ali, vai simplesmente entrar na tua live. Então, há uma questão de criação de comunidade antes e a venda, consequentemente, acontece dentro dessas lives, né? Então, live shop, cara, marca aí para 2025, certamente é uma coisa que vai crescer muito. E live shop ela é a melhor saída para um negócio local. Pensa assim, qual é a única coisa que o Instagram te notifica quando ela acontece ali dentro? Ou o próprio TikTok, live. Por que ela faz isso? Porque ela precisa demonstrar que aquela ferramenta funciona e que vale a pena as pessoas investirem naquilo. Live shop é o melhor do mundo para qualquer tipo de coisa que você vai fazer. Pô, tô numa sazonalidade baixa, faz algum tipo de mote dentro dessa sazonalidade, cria algo ali que você tenha muito produto em estoque e faz uma live shop vendendo. Você vai vender. Ah, mas vai vir 20 pessoas. Pô, se 5 comprarem, você não pagou nada para fazer a live. Você ficou 1 hora ali, você vendeu 5, você pode abrir no dia seguinte e vender mais 5. E aí você vai girando, você vai criando hype e você começa a fazer aquelas vendas ali dentro. Total. É o melhor dos caminhos. Até porque hoje o maior custo das empresas é a atração de clientes, né? Hoje tudo que a gente fala e tudo que a gente faz é para trazer novos clientes, é para que a gente possa gerar novos consumidores, né? Obviamente. E vai ficar cada vez mais caro, né? E cada vez mais caro. É uma coisa que a gente fala muito com o time interno de tráfego, que é o que a gente chama de time de growth, é o quanto a gente pagava em 2015 num lead, ou seja, num possível cliente, e o quanto a gente paga hoje. Então, anteriormente a gente conseguia pagar 50 centavos, 80 centavos. Hoje a gente já paga 7, 8, 9, 10 reais. E quanto mais pessoas tiverem no mercado, mais você vai pagar. Você não volta mais atrás. Você vai continuar pagando mais e mais e mais. Ele é um custo escalável. Se você não souber captar da melhor maneira, não souber fazer a retenção dessa pessoa, você vai ter um prejuízo a médio e longo prazo. E aí vem um ponto importante, né, cara, que a gente sempre tem que estar tentando
achar um formato onde a gente consiga diminuir o custo por aquisição daqueles clientes e tentar fazer com que o cliente fique mais tempo comprando, né? E é por isso que antes existia aquele funil diferente lá, onde a gente criava a comunidade por último, né? Fazia o cliente entrar, engajar, depois ele comprava e ele ficava na comunidade comprando cada vez mais. Então a gente tem uma mudança, então tem uma oportunidade de criar a comunidade primeiro, fazer o cara comprar depois e ficar comprando mais tempo, eternamente. né? Exatamente. Então essa é a grande pegada. E aí eu tenho um ponto importante aqui que eu quero trazer para ti, João, que é hoje a gente vê aí essa tiktoketização, que é a questão de produção de conteúdo mais parecido com a cara do TikTok, assim. E a gente sabe que para produzir conteúdo, se a gente fosse dividir, a gente teria basicamente 3 possibilidades. Entreter, né? A gente produzir conteúdo de entretenimento, a gente produzir conteúdo onde a gente ensina alguma coisa. Educa, exato. E inspira, né? Então tem a questão da inspiração, como a gente faz para inspirar outras pessoas. Cara, como é que tu olha hoje as pessoas que têm essa linha de TikTok dentro do Instagram, independente do nicho, e que faz aquele profissional que faz as trends, aquele profissional que faz as dancinhas. Como é que o João hoje, o cara que é o nosso coordenador de marketing aqui na Hunter, que é responsável por gerar grandes resultados para os nossos clientes, como é que você vê hoje, cara, esse tipo de cliente ou de situação onde a marca, né, o nicho, produz conteúdo voltado para trends ou dancinhas assim nas redes sociais? Te deixei na berlinda. Não, te deixou Te deixei bem. Me deixou sensacional. Cara, eu não sou contra a dancinha. Não faria. Nunca. Mas ela é um tipo de produção de conteúdo que ela é efetiva dependendo do público que você tem. Pô, você tem uma marca que ela é jovem, a gente pode trazer a Renner, que tem todos os estilos. Alô, Renner, patrocina a gente. Se a gente fosse trazer a Renner, que é uma fábrica mais jovem, ela precisa falar com um público mais novo, total sentido. Mas eu não posso ter muitas vezes, eu sou uma marca que quer vender para alguém de alto padrão. Desculpa, essa pessoa não vai comprar de você. Sejamos sinceros, a pessoa vai comprar de alguém que se comunique da maneira que ela precisa ouvir. O Érico Rocha fala muito isso. A maneira como eu me comunico é a maneira que o público que eu preciso atingir vai vir até mim. Boa. Se eu faço muita dancinha, você vai trazer pessoas que querem ver a dancinha. Se você fizer o melhor dos mundos e entender como adaptar isso para o seu nicho, você fechou o jogo. Então, eu tenho uma trend que ela está em alta. Eu consigo trazer ela para o meu nicho ou não, de maneira alguma. Então, se eu conseguir, cara, legal, adapta ela para o teu nicho, adapta ela para a tua linguagem. Não 100% faço uma cópia daquilo porque não vai dar certo. Mas se você conseguir mesclar ela com o teu nicho, com o teu público e trazer ela para ti, melhor dos mundos. Você tem aquela viralização, que ela é importante. Antigamente ela era muito mais importante, porque o orgânico era mais forte. Mas hoje ela é legal porque você traz um público novo. Mas você precisa ter o conteúdo que vai educar, você precisa ter o conteúdo que vai ensinar o teu público para que aquelas pessoas que te conheceram pela trend sejam conduzidas, ou seja, que haja aquele filtro até que ele efetivamente faça uma compra. Total. Se ela não tiver essa possibilidade, ela se perde no meio do funil e aí você conseguiu limpar o seu público. Boa. Mas se você ficar só na dancinha, você não vai vender para ninguém. Total. Mas cara, você vai ganhar seguidores. O que me pega, cara, é ver nichos específicos produzindo conteúdo desse formato que desvaloriza a marca, na verdade. Exato. Então, se você pega lá um médico, por exemplo, se você pega alguém da área da saúde, né, onde você precisa ir até um local depois, né, até a clínica ou até, enfim, o consultório desse profissional, e o que ele te oferece está ligado à tua saúde, se você faz essas trends, se você faz essas dancinhas... Você já não confia tanto. Cara, você perde totalmente confiança. Não sei quem está vendo esse podcast, se concorda ou se não concorda, deixa aí nos comentários onde você está acompanhando, mas ver um profissional, um cara que se formou, um cara que estudou anos para estar fazendo o que ele está fazendo, e ver o cara fazendo dancinha com o objetivo de trazer cliente, eu acho um baita tiro no pé, ele queima a marca dele e certamente ele vai atrair o público que tu falou, que é aquele público que gosta da trend, que gosta da viralização, que é o cara que só vai seguir. Não é nem o cara engajado para ir para uma comunidade, não é o cara que vai comprar, e provavelmente a pessoa que tem interesse, que quer ouvir sobre o que realmente o cara oferece, é aquela pessoa que vai fugir daquele tipo de conteúdo. Então, acho que bem colocado ali pro ti, João,
a questão de viralização ela já foi importante. Hoje a gente tem outros meios, né? A gente tem o tráfego para ser assertivo e entender qual é o tom de voz da marca, né? Se você quer ser uma marca que vai voltar pro entretenimento, olha bem qual é o nicho que você trabalha antes de fazer com que as pessoas que te acompanham fujam, né, do teu... É mais fácil a gente confiar no Paulo Musi, que anda de bicicleta ergonômica às 5 da manhã, com um sorriso no rosto, freneticamente, que não do dá pra que entender. alguém que faz a dancinha. Total. Porque enquanto ele anda, aí é uma tendência que ele conseguiu pegar. A gente teve por muito tempo, foi forte a tendência do acorde às 5 da manhã, como se ninguém acordasse às 5 da manhã antigamente. Mas acorde às 5 da manhã, seja a pessoa que é produtiva. Pô, ele pegou essa tendência, trouxe para ele, mas o que ele fez? Ele responde perguntas sobre a área dele. Legal. Então, é uma trend, mas ele trouxe pro DNA dele. É muito parecido com a trend do que a gente vê as mulheres se maquiando, né? Vista-se comigo. Então, Be ready for me. Então ele adaptou, ele adaptou para uma realidade dele, cara. Foi genial, assim. Exato. Então, pô, você tem a trend, você consegue trazê-lo pro seu nicho? Cara, faz. Não consigo trazer, vai ficar muito zoado. É melhor não fazer. Na dúvida, viralizar não faz. errado é pior do que não viralizar. Exato. Se viralizou errado, você vai ferrar o algoritmo do seu perfil, você vai trazer um caminhão de pessoas que nem sabem o que você está fazendo e você vai ter que ficar muito tempo depois limpando esse algoritmo. Porque, pô, ele vai demorar até que você traga pessoas que você realmente quer. Total. Então, profissionais aí que estão pensando em fazer trends ou dancinhas, sugestão do João, na dúvida, não faça. Não faça. O que mais a gente tem aí, cara, de tendência para 2025? Cara, uma coisa que ficou muito forte esse ano e ela vai aumentar muito pro próximo ano é o marketing e a sustentabilidade, né? O que a gente chama de USG. Que é basicamente o quê? É essa onda do empresário, do dono de empresa, de se conectar mais nessa questão de estar bem, não só fisicamente, mas também mentalmente. É o Pablo Marçal fazendo boxe, é basicamente isso. Tá? Sendo mais direto Correndo possível. igual o rock lá. Isso, então... Hoje, a gente entende que alta performance ela não é uma coisa só trabalho. Você precisa ser alta performance em tudo que você vai fazer. Então, pô, você precisa estar em dia tanto mentalmente, você precisa estar em dia fisicamente. Então, por isso que você tem o Zuckerberg treinando Muay Thai para sair no soco com alguém, é uma coisa sensacional. Por isso que você tem o Elon Musk fazendo exercícios. Então, hoje, como a gente disse anteriormente, não é só o produto que você vende, mas a pessoa precisa se conectar com você. Então, pô, se a pessoa que vai comprar de você é alguém que se preocupa com saúde física e saúde mental, ela precisa ver naquela marca alguém que também se preocupe. Então, a gente teve um aumento de empresários que estão fazendo esportes, que estão fazendo os Ironman da vida, que estão fazendo triatlon. Pô, você tem essa crescente, você tem esse público que está crescendo e que está se interessando por isso. Por isso que hoje você tem tantos influenciadores do mundo fitness. Pô, olha a tendência que a gente teve. A gente teve muito forte na pandemia as pessoas precisando de conteúdos mais rápidos, mais densos, e ele é uma tendência ainda. E a gente também teve essa tendência de cuidar mais de si mesmo. E é uma coisa que vem ficando cada vez mais forte. Da mesma maneira que o wellness está em alta, que é o bem-estar, o dono da empresa, o empresário em si, ele precisa também estar ligado nesse mundo. Porque as pessoas precisam dessa conexão ali dentro. Então, aqui a gente tem um dado de 93% dos empresários querem levar um estilo de vida mais sustentável. Então, ter esse equilíbrio no total. Vocês viram como tudo está equilibrado? Tudo é equilíbrio. A palavra 2025, equilíbrio. Bom ponto, excelente. Cara, baita ponto, né, que você trouxe aí sobre sobre o uso da sustentabilidade. A gente tem um cliente mesmo, né, dentro da nossa carteira que trabalha muito essa linha de sustentabilidade, uso de placas solares e tudo mais. A gente sabe dos desafios desse mercado, né, e o quanto cresceu esse mercado, mas a gente tem bons cases aí também dentro dessa área. A gente sabe que é um negócio que está crescendo muito. 2025 não vai ser diferente, certamente vai crescer muito aí. Bom, a gente trouxe bastante coisa sobre tendências de 2025, mas eu separei também algumas perguntas, João, aqui que eu acho que são interessantes. São coisas que a gente observa muito os nossos clientes trazendo, são questões recorrentes também, e eu acho que é interessante pegar a oportunidade desse podcast. Inclusive você que está acompanhando, né, esse podcast, quer ter esse podcast na tua empresa aí, a Hunter em parceria com a Groove Produções, nosso parceiro Ney aí, pode levar esse podcast exatamente com essa qualidade de áudio e som para dentro da tua empresa. Então, precisando aí, é só chamar em algum lugar, aí vai ter um local para você chamar a Hunter aí para a gente conversar.
E uma pergunta, cara, que eu queria trazer para ti aí, só existe tráfego no Google e no Meta? Porque parece que todas as empresas só olham para esses dois canais, né? Então, tu, cara, como um profissional aí de tráfego também, como é que tu vê isso? Só existe hoje tráfego dentro do Google e do Meta? Cara, eu acho que a gente sempre traz a relação de tráfego no Google e Meta como se fosse antigamente TV e rádio. Então, pô, só existe tráfego, só existe anúncio para TV e rádio? Não, existem outras mídias, mas é claro que mídias maiores sempre vão chamar um pouco mais de atenção. Você tem o Google como uma referência, porque ele é uma das mais antigas, então o Google está desde os anos 2000 fazendo anúncios ali dentro, então, pô, já é um canal, já é uma coisa que tem público, as pessoas já entenderam como ele funciona, ele está tanto numa mídia escrita, mas ele também está no YouTube, então você tem diferentes tipos de contato com aquela pessoa, mas você também tem o Meta, que é o Facebook e Instagram, mas, por exemplo, o TikTok, voltando no TikTok de novo, ele é uma rede que vem crescendo extremamente na questão de anúncios. Por quê? Justamente por causa do algoritmo. Então, quanto melhor é o algoritmo, melhor é o anúncio, porque ele entende mais, você faz uma segmentação mais assertiva, vem mais um ponto da importância da IA. Então, por que a IA é importante? Porque ela qualifica o anúncio, ela direciona muito mais forte. Por exemplo, como a gente vai ter essa queda do cookie de terceiro, você precisa de uma boa IA para ela entender o consumidor. Você necessariamente tem que pegar o nome dele, comportamento, localização. Então, você precisa disso, ele é um combo. Mas hoje é menos forte esse quesito de termos que está só no Google e no Meta. Hoje existe um leque muito mais amplo. Então, pô, se você é uma empresa que vende para outras empresas, você tem o LinkedIn, você tem anúncios dentro do LinkedIn, você é alguém mais social, você muitas vezes é um negócio local, você pode estar dentro do TikTok, porque as pessoas estão consumindo mais aquilo. Você pode estar dentro do Waze, por exemplo, você pode estar dentro de outras redes, do próprio Pinterest, que muitas vezes as pessoas não usam, mas ele é uma rede de anúncios. Então, Google e Meta são os mais conhecidos, mas hoje não necessariamente são aqueles que você precisa ter obrigatoriamente. Total. Você pode ir para outras linhas, até porque são uma competição menor também. Sim, total. Eu vejo uma concentração muito grande nas pessoas focarem só dentro desses dois canais, né? Como se não existisse outros para testar. De fato, o Google e Meta mandam na comunicação, na atração de clientes. Isso a gente não pode negar. O que eles fizerem, o mercado copia. Exato. Então, assim, eles são hoje ferramentas extremamente importantes para a captação de clientes. Isso a gente não pode negar, né? Mas eu entendo também, e como você colocou bem, a questão de testar outros canais, né? Principalmente para aquelas empresas que já estão há muito tempo fazendo tráfego, para aquelas empresas que já investem pesado em tráfego, fazer novos testes, testar outros canais, para que você possa aparecer não só dentro desses ambientes que são os ambientes que as outras empresas já estão ali, você já está competindo com elas, onde daqui a pouco você já até domina aquelas regiões, né, onde você anuncia. Então eu entendo que testar novos canais é extremamente importante e está linkado com uma tendência para 2025. Não fazer isso, na minha percepção, é errado. Ficar só no Google, ficar só na minha cabeça, sempre que você investe só num canal, você fica capenga. Isso. Seja falando do ponto de vista físico ou do ponto de vista digital. Se você investe somente em publicidade digital, você está errado também. Você está capenga, digamos assim. Não é errado, mas você está capenga, sabe? Porque você vai pegar só aquele público específico ali que você segmentou. E pode ser que aquela pessoa precisa ver, dependendo do produto ou do serviço que você oferece, ela precisa ver o teu produto também no físico, para que ela possa aumentar a consciência de compra, né? É o omnichannel que a gente fala, né? Sempre em todas as mídias converse com o mesmo público, mas impactando ela de locais diferentes. Total. Então, e agora trazendo isso só para o digital, eu acredito que para 2025 a empresa que está nos acompanhando aqui é extremamente importante, cara. Investe em Meta, sim. Investe em Google, sim. Mas foge para outros canais, testa outros canais, porque no final das contas, tráfego é isso, né? É teste, é entender onde teu público está e cada vez melhorar as conversões lá. Se está dando ROI, fica lá. Ou melhor, se está dando ROAS, né? Fica lá. Não tem erro. Não tem erro. O que mais, João? A gente também tem aqui fazer campanha de engajamento diminui?
basicamente. Sempre que a gente faz alguma campanha, ela acaba diminuindo o engajamento? Cara, essa é uma pergunta que os nossos clientes sempre fazem quando a gente faz campanha, né? Isso. Eu tenho certeza que tu vai ter muito mais conhecimento para trazer sobre isso, mas do meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que quando você faz campanha, e de novo a questão de dividir criativos, né? Mas quando você faz campanha de tráfego, né? Por exemplo, só de um criativo estático e você não produz conteúdo, aliás, produz conteúdo só de estático, talvez você não perceba essa mudança de curtidas e tudo mais. Agora, se você faz campanha só de estático e posta só Reels, cara, teu engajamento provavelmente vai acompanhar uma queda, né? Então, porque qual que é o rolê do tráfego, né? É você expor a marca o máximo possível para pessoas segmentadas, né? Então, quando você expõe a marca e você não toma cuidado em diversificar o formato que você está impulsionando ali, né? Que você está levando para as pessoas, acaba que você pode sentir essa queda porque não está sendo anunciado, por exemplo, para stories, sei lá. É uma coisa recorrente que a gente vê muito hoje, né, dos nossos clientes, é uma dúvida assim, pô, o cara tinha um engajamento bom e ele daqui a pouco não tem um criativo legal em Reels. E você impulsiona, aí vem a nossa expertise de entender se aquele Reels é o melhor para ser testado ou não, e você começa a testar só criativo estático. Daí o cara começa a ter um crescimento do estático, né, dentro do perfil dele orgânico, e o Reels dele começa a morrer, ou Stories e tudo mais. Não me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a grande jogada aqui é você diversificar a produção de conteúdo, mas diversificar também a forma que você está gerando os criativos de campanha. Por um bom tempo, a gente teve uma falta de explicação, tanto das plataformas de, você está produzindo conteúdo orgânico, você começou a campanha, você começou a ter perca de engajamento. Por um bom tempo, nunca houve uma resposta de, não, é porque você está fazendo campanha, aí a gente diminui o seu alcance orgânico propositalmente para que você continue investindo. Isso é uma coisa que acontecia muito e hoje a gente entendeu isso. Vai muito na linha de ter que diversificar basicamente esses canais ali dentro, diversificar o tipo de conteúdo. E hoje a gente, por meio de testes, por meio como o tráfego ele evoluiu, existe uma estrutura para que isso não aconteça. Então, eu sei que o carrossel ele vai me trazer seguidores mais conscientes. Ou pessoas que vêm por Reels normalmente vão precisar de um conteúdo mais denso no orgânico. Então, diferentes tipos de posicionamento demandam diferentes tipos de campanha para que uma não interfira na outra. Total. Então, quem veio pelo carrossel vai me seguir, é mais consciente. Então, eu sei que eu preciso produzir depois conteúdos mais leves para que ela vá indo aos poucos até que compre de mim. E vice-versa. Então, vai muito disso, diversificar tipos de direcionamento. Boa, baita explicação. Cara, e um outro ponto também, a gente sempre fala muito sobre mídia física, o investimento, né, em ações físicas e investimento em ações digitais. E teve uma época, principalmente com o crescente do digital, que o pessoal dizia, ninguém mais vai investir em TV, ninguém mais vai investir em rádio, né, toda essa questão, que é uma coisa que a gente defende muito, porque eu entendo que dependendo do teu produto, né, o cara como marqueteiro, digamos assim, ele não pode isolar outros canais, né, porque é um erro grotesco, assim. Então eu acredito muito no físico, eu acredito muito no digital. E uma coisa que talvez até está indo contramão, né, digamos assim, é a crescente da TV, da Stream TV, né? Então, cara, tu como um profissional de tráfego, como é que tu vê agora? Lá na gringa tá muito forte, aqui no Brasil também tá vindo muito forte a questão de você consumir materiais, independente do canal, mas através da tua TV, então da tua Smart TV, né, que é a questão do Stream TV. Como é que tu vê agora para o gestor de tráfego, para as empresas que estão investindo em campanha, o que elas precisam fazer, considerando que agora a marca também precisa estar na TV, né? Porque ela vai aparecer na TV de novo, não necessariamente TV aberta, né? Só para reforçar, mas principalmente em Stream TV aí. Isso é um comportamento que a gente veio tendo o aumento dele desde o período de pandemia, quando as pessoas ficaram mais em casa, e aí sim o YouTube para TV ficou mais forte, o próprio Netflix, programas de stream ficaram muito mais fortes. Por exemplo, hoje a gente tem o Disney permitindo anúncios, a gente tem Netflix com um pacote de anúncios, a gente tem a Amazon. Então, a gente tem uma crescente total em plataformas que utilizam o anúncio nesse meio de comportamento que o consumidor tem. Qual que é o grande barato da TV? A maneira como você consome o conteúdo. A gente está falando tanto de experiência,
como a maneira como você consome o produto, como você consome algo pela TV, normalmente é uma maneira de atenção. Então, você normalmente está sentado, reto, olhando para um espaço específico. Você não está no celular, você não está mexendo em outra coisa, você está especificamente ali. Então, a gente tem muito disso, né? Quando você consome o TikTok ou o Instagram, você está consumindo assim. Quando você está consumindo TV, você para e fica olhando para uma coisa só. Total. Então, eu tenho um conteúdo que ele é mais denso, eu preciso fazer uma explicação a mais do meu produto ou da minha marca. O YouTube é a melhor maneira de você fazer isso. Então, quando você faz um conteúdo dentro do YouTube ou quando você traz um anúncio para dentro do YouTube, a maneira como a pessoa te percebe ela é diferente. Total. Porque ainda assim você está aparecendo na TV. Então, é uma relação diferente que a gente tem. Normalmente em clientes que a gente tem aqui dentro, quando é uma coisa que eu preciso criar uma audiência, que eu preciso criar uma consciência, o YouTube ele é uma ferramenta extremamente necessária. Boa. E aí vai de novo comportamento, aquela linha do comportamento do teu cliente, né? Porque você pode consumir. A gente falou lá no início do podcast sobre o aumento do consumo rápido de conteúdos, né? Só que ligado a isso, a gente tem a Stream TV que está crescendo, onde as pessoas estão consumindo conteúdos maiores, né, dentro desses canais. A gente está consumindo conteúdos, fazendo outras coisas, digamos assim, né? Quando você está consumindo shorts, quando você está consumindo conteúdos rápidos, como do TikTok, de novo, né? Cara, se a gente não ranquear a palavra TikTok, não tem como ranquear mais. O YouTube bloqueando o vídeo porque fala TikTok 20 vezes. Mas uma questão é fato. As pessoas acabam consumindo materiais fazendo outras coisas. Então você, por exemplo, bota lá na tua TV, na tua Smart TV e vai correr na esteira, por exemplo, para consumir o material. Cara, você não quer ficar trocando toda hora de vídeo. Não dá pra consumir um TikTok andando numa esteira, por exemplo. Toda hora você vai ter que ficar fazendo, né, passando pro próximo vídeo. Agora, se você vai ver um podcast como esse da Hunter, por exemplo, cara, você vai consumir ali tranquilamente, uma hora e pouco, não sei quanto tempo já tá dando de podcast, mas você vai consumir esse material fazendo outra coisa, né? Limpando a casa, sei lá. Então, de novo, vai de você entender como é o comportamento daquela pessoa que te acompanha, daquela pessoa que está engajada ali com o teu conteúdo. Baita ponto, cara, com certeza aí. Bora lá para a próxima? Bora. Essa aqui eu gosto. Como você vê as empresas que ainda não utilizam o digital? E tem, cara. Isso que é o mais louco. Tem muita empresa... E eu acho que aqui é um ponto importante que a gente precisa analisar, é que tem empresas que não usam o digital. A gente mesmo pega dezenas de empresas que chegam até a Hunter que elas não utilizavam o digital, realmente zero, não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, não tinha o Google Meu Negócio, não faziam campanha, eram totalmente analógicas assim. E tem a questão das empresas que usam o digital e não sabem usar o digital para criar um processo de venda. Então, acho que tem duas linhas aí, né? É fato que você que não usa digital vai ficar capenga. Eu falo de novo sobre a questão de você só usar físico, você vai ficar capenga na tua estratégia. Você só usar o digital, você vai ficar capenga na tua estratégia. Tem que ter um omnichannel ali, tem que ter uma questão de uso de ambos canais, de você saber usar o físico e o digital a favor do teu negócio para você vender mais. Então, assim, as empresas que não usam digital certamente estão deixando dinheiro na mesa, estão pecando por não utilizar essa ferramenta que vai gerar exposição da tua marca, que vai te ajudar a criar mais um processo de venda. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de explicar isso para um cliente, eu quero que ele veja o digital como um canal para atração de clientes. Então, tem muitas empresas que hoje têm loja física e entendem que a loja física é o seu principal forma de trazer clientes. E talvez seja. Só que ela vai faturar ali, sei lá, X mil reais no físico e o digital poderia ser um impulsionador para faturar ali os 2X que ela precisa de faturamento. Então, a grande jogada do digital é você saber usar ele para atrair clientes e clientes certos, digamos assim, para a tua marca, para que essa tua marca ela possa ficar fixada na cabeça do cliente e sempre que ele lembrar daquilo que você oferece, vem a tua marca ali como primeira na categoria, digamos assim, de marcas, né? E aí vem aquela questão do posicionamento e tudo mais, de você conseguir gerar resultado. Mas assim, em suma, não estar no digital hoje, certamente é perder dinheiro, né? A gente vai muito da linha de, hoje ainda você não está no digital. Nunca é tarde para que você vá para o digital. Isso não existe, mas você pode hoje criar e já começar a se posicionar ali dentro. Então,
Quanto mais tempo eu demoro para me posicionar no digital, mais tempo eu dou para que o meu concorrente tenha o melhor posicionamento que o meu. E para que ele avance muito mais do que eu, para que ele entenda como a ferramenta funcione muito mais do que eu. Então, hoje você não tem mais a possibilidade de escolher estar ou não estar no digital. Qualquer nicho pode estar no digital. A gente tem funerárias que são influencers. Inclusive é o melhor nicho, para você que não conhece, nicho de funerária. É o melhor nicho para acompanhar, porque é sensacional. Tem um case legal que é o SEMI, né? O Cemitério da Paz, acho que é. Cara, os caras são geniais no marketing lá, é muito engraçado. Exato, é muito engraçado. Funerária, viu? Então você consegue... Qualquer tipo de nicho pode se posicionar ali dentro. Então, não vou me posicionar porque o meu cliente não está lá, eu vendo mais por indicação. Cara, você está colocando todos os ovos dentro de uma cesta só. Isso aí. A gente já teve diversos casos que ou eu vendo por indicação ou eu não vendo. Então, se ele tiver num mês mais fraco, em que alguns clientes não indicaram ele, ferrou, você não consegue nem pagar a conta de luz da sua empresa. Mas se você tiver num fluxo, se você tiver no digital, se você tiver mais de um canal de captação, você para de depender de uma coisa só. E até em questão de crescimento de empresa, você consegue escalar muito mais. E isso é algo possível somente no digital. Escalar fisicamente, cara, é muito difícil. Você precisa ter um carro de som em cada esquina e gente entregando panfleto em toda a cidade. No digital, se a gente for trazer o velho jargão do digital, com R$6 você aparece para 1.000 pessoas. Quanto você teria que gastar para imprimir 1.000 flyers? Então, você tem essas diferenças ali dentro. Hoje já não é mais uma possibilidade não estar. Hoje ele é uma obrigação. Você precisa estar ali dentro. Boa, bom ponto. E para fechar agora com chave de ouro, a última pergunta, e é uma pergunta meio polêmica, digamos assim, de responder, porque a gente tem uma pesquisa aqui que fala que há uma queda acentuada, né, na atenção dos usuários através dos anúncios online. Então, cada vez mais as empresas estão anunciando online, cada vez mais você vê empresas que nunca investiram no digital, investindo ali 10, 20, 30, 100, R$1.000 e acaba entrando numa concorrência. Então, em 43%, né, comparado a 2023, 43% das pessoas que participaram dessa pesquisa se interessavam mais, né, sobre anúncios online. Hoje caiu para 32%, comparado a 23% com 24%. Então, a gente vê uma queda, e dá para se dizer que é uma queda acentuada já, sim, na atenção dos usuários por anúncios patrocinados. Aquele famoso anúncio que aparece no feed lá, escrito patrocinado, ou quando você pesquisa no Google e tudo mais. Cara, tu como profissional de marketing e gestor de tráfego também, né? Como é que tu olha isso, essa queda, que é uma queda global, é importante frisar isso, né? Todo. Exato, onde a captação do usuário por meio de anúncios está caindo. Né? O que a empresa precisa fazer para chamar mais atenção? Ou é uma diversificação de canal? Como é que tu vê isso, cara? Cara, essa resposta ela passa por alguns pontos. Ponto principal, anúncio ruim não vende. Então, isso é uma coisa que a gente sempre trouxe. O que a gente teve muito forte nos últimos anos digital? Uma consciência antiga de como se fazer uma publicidade ou como se fazer um anúncio. O anúncio hoje do digital, ele não pode mais ser aquele anúncio da Sky. Tá aqui o aparelho, tá aqui o preço, compra de mim. Cara, isso não funciona mais para nenhum tipo de nicho. Então, é aquilo que a gente falou muito durante o podcast, muito durante todos os tópicos. Eu posso ter um influencer fazendo anúncio para mim, eu posso ter outras pessoas falando da minha marca. Então, quanto mais direcionado eu for em falar compra de mim, menos pessoas vão comprar. Então, a gente tem uma queda de 43 para 32. Ela é uma queda de 10% globalmente. Então, ela é extremamente alta. O que isso valida? Que é um ponto que os gestores já vêm falando há muito tempo. Hoje, os criativos eles ainda têm uma percepção antiga, que é aquela percepção de venda. E hoje ele precisa ter uma percepção de agregação de valor, que é o que a gente chama de funil da gratidão. Gerei o valor, gerei comunidade, gerei engajamento, eduquei o lead ou eduquei o usuário em si, e aí sim ele compra de mim. O que vai fazer, o que isso faz na realidade dentro do mercado? Com que as pessoas tenham que produzir anúncios melhores. E um anúncio melhor não necessariamente é um anúncio com a melhor câmera da história, com o melhor microfone da história, mas um anúncio que fale com o público dela. Então, assim, a gente tem um crescimento de uma nova geração, a gente tem um crescimento de uma geração que está acostumada com o TikTok, a gente tem um crescimento de usuários que cada vez menos se importam menos com a marca e mais com a experiência dela,
e a gente tem uma queda total na atenção dela por anúncios. Por que isso acontece? Porque ainda se focam muito no produto e não na experiência que ele vai trazer. Então, como eu contorno essa baixa, ou como eu contorno essa queda? Fazendo anúncios bons. O que é um anúncio bom? Um anúncio que conecta. Se você se conectar com o usuário, você vai vender para ele. E você tira a atenção que talvez o seu concorrente puxasse para ele. Então, a queda ela já era algo previsto porque a gente vem entendendo o mercado, entendendo que cada vez menos as pessoas querem um anúncio. Elas querem uma experiência que seja um anúncio. Então, boa. Excelente. Acho que a grande palavra, digamos assim, né, dita no podcast foi a questão de se conectar, né, cada vez mais com o público. Então, acho que o João fechou muito bem assim, com a questão de como produzir conteúdos conectivos. Né? 2025 vai ser certamente um ano muito forte no que diz respeito às inteligências artificiais. Mais do que 2024 foi já. Total, que já foi um estouro, né? Mas certamente 2025 vai vir agora aprimorado, né? Então a gente vai poder ver todas essas áreas trabalhando cada vez mais as inteligências artificiais. Mas ao mesmo ponto que a AI cresce, a gente tem a humanização de marca batendo aí de forma extremamente forte para que a gente possa vender. Então não adianta você usar a IA apenas com o objetivo direto de venda, porque provavelmente você vai ter pouco resultado, né? E a humanização de marca é a grande palavra, aí, né? O grande uso de estratégia para 2025, aliado a todas as outras linhas que a gente trouxe. Tem gente que usa a IA como se fosse o João Bidu, né? Sobre a vida dela. Cara, você tem a melhor ferramenta da história. Você consegue falar, você consegue subir livros, sei lá, do Nietzsche para você falar com a IA como se ela fosse alguém dessa época. Pô, você vai perguntar sobre o seu signo? Você tá de sacanagem comigo. Bebendo. Bom ponto. Excelente. Então tá. Acho que dentro de tudo que a gente trouxe, agora você como empresário que está nos acompanhando, né, João, tem que entender como organizar todas essas ideias para colocar como uma estratégia, né? Montar como um plano para dentro do teu negócio. A gente falou sobre muita coisa, passou sobre vários assuntos, todos eles são conectivos também, todos eles se complementam muitas vezes, então é possível criar uma estratégia para 2025 com base no que a gente falou aqui, baseado em dados e também no que a gente observa dentro da nossa vivência, né, João? Então, 2025 aí vai ser um ano, obviamente, bastante desafiador, mas ao mesmo tempo eu vejo ele com bons olhos, né, para a linha de marketing, com várias oportunidades, e eu vejo um ponto muito grande, cara, que é a oportunidade para pequenas empresas, que é uma coisa que parece que é sempre algo mais complicado, digamos assim, a pequena empresa conseguir investir em marketing, porque tem outras empresas do mesmo nicho, do mesmo ramo, enfim, que estão investindo mais pesado. E, cara, agora a gente tem essa questão muito forte da desmarketização. Então, é uma puta oportunidade para aquela empresa menor crescer, porque ela não quer saber só sobre aquela grande empresa e o que ela está fazendo de uma forma fabril ali, sabe, num crescimento exponencial que ela está tendo. Ela quer saber sobre o bastidor do cara que está produzindo o produto ou o serviço que ele tem. Então, olha a grande oportunidade que a gente tem agora para 2025 de crescer também pequenas empresas, né? Claro que isso aliado, né, se for para uma produção de conteúdo, que seja o que a gente sempre bate aqui na Hunter também. Produção de conteúdo é algo que você precisa fazer com constância, né? Não adianta você produzir um conteúdo aleatório e depois nunca mais fazer e dizer que não dá certo. Então é importante que você faça assim um plano para essa produção de material, para utilizar todas essas linhas básicas que a gente deu aqui hoje, mas isso com uma constância para que isso possa, né, gerar resultado efetivamente para a tua marca, para o teu produto, enfim, para o teu serviço. João, últimas colocações aí para a gente encerrar o nosso HunterCast de hoje. Cara, 2025, a gente gosta de trazer que toda grande mudança no mercado, na realidade, ela serve para que a gente deixe todo mundo na mesma linha. Então, grandes mudanças, como aquilo que a IA trouxe, ou como a humanização se tornou mais forte, pensa nela como uma grande oportunidade, na realidade. Pô, não é tão difícil humanizar uma marca, é só você mostrar os humanos que tem por trás daquilo ali, seus clientes, as pessoas que compram de você. Então, na realidade, o marketing hoje ele vem se tornando cada vez mais simples, entre aspas, para que as pessoas consigam dar o pontapé inicial. Tanto a IA quanto a humanização de marca. Então, 2025 ele é um ano de uma grande oportunidade para que você consiga crescer com base naquilo que você já tem. E se aperfeiçoando
com as novas ferramentas que vêm surgindo. Excelente, bom ponto. Para encerrar aqui, só queria trazer uma informação legal aí para janeiro. O pessoal que está aqui em Capão da Canoa vai poder acompanhar o Capão Skate Jam, que é um evento que vai ser realizado, inclusive patrocínio da Hunter e outras marcas que estão coladas aí. A gente vai deixar depois o cartazinho para vocês olharem. Quem gosta de skate, quem gosta de atividade física aí, vai ter esse torneio, né, do Capão Skate Jam, a primeira versão, na verdade, né, do Capão Skate Jam, aí com certeza vai ser o primeiro ano de muitos, tá bom? A gente vai encerrando aqui então o Huntercast. João, muito obrigado aí, cara, por ter vindo, e valeu para você que acompanhou aí. Não esquece de seguir, acompanhar, compartilhar, curtir e continuar nos acompanhando nos próximos podcasts. Valeu! Show, obrigadão.